O Ulisses Guimarães tem uma frase que eu acho muito interessante. Toda vez que alguém reclama da Câmara, ele fala, espera a próxima que vai ser pior. E eu acho que realmente ela piora progressivamente. Ela tem piorado progressivamente. Tem piorado, primeiro, porque é um reflexo da democracia também. Né? É um reflexo da democracia na medida que você tem uma representação diferente. Em Minas Gerais, por exemplo, os grandes ricos e a alta, digamos assim, as classes dominantes, mandavam para o parlamento os melhores intelectuais. Vinha para cá um homem chamado Milton Campos, Pedro Aleixo, o próprio o Zé Maria Alckmin, né, era diferente desse Alckmin aqui, era um homem extremamente culto e estudioso, entende? Eram pessoas estudiosas e intelectuais, o Afonso Arinos, eram políticos de outro nível. Mesmo a oposição de direita ao Getúlio Vargas acaba se desembocando na UDN, tinha políticos também de alto nível intelectual. Carlos Lacerda, Leomar Balieiro, nomes que... o menos importante deles era o José Sarney. Hoje, na Câmara dos Deputados, o que vem acontecendo é o seguinte, o processo de representação vem mudando um pouco. Você tem uma presença já permanente de jornalistas, radialistas que fazem programas populares voltados para a sensação. Né? Você tem pastores que vêm de igrejas, líderes religiosos, que são votados independente da sua capacidade política, são votados porque Deus, eles são intermediários de Deus e Deus mandou que votassem nele. Isso tudo vai criando uma situação diferente. Você tem pessoas muito ricas que compram a eleição, né? E isso também, ao mesmo tempo, isso se deve a uma transformação na sociedade brasileira. Quando tomo Minas como exemplo, o próprio Rio de Janeiro, quando você tem uma vinda muito grande de pessoas do interior, não é? E que às vezes criam as grandes concentrações metropolitanas, as periferias metropolitanas, o papel desses intelectuais começa a declinar. E entra em cena muito mais o papel dos líderes populistas, que estão ali tentando, lutando por mais água, por luz, às vezes até para urbanizar uma área perigosa como um lixão, como houve em Niterói. Mas esse tipo de político populista, que atende a uma imediata necessidade do eleitor, passa a dominar. Os dois maiores partidos políticos do Brasil, que disputam no período democrático a hegemonia, são oriundos de São Paulo. Né? Eles existem em São Paulo e disputam muito ativamente aqui em São Paulo o poder. E nunca puderam fazer nenhum tipo de ligações ou de articulações ou de coligações fora de São Paulo por causa da sua rivalidade, exceto no Acre, num determinado momento. Então, o que acontece? Esses partidos, quando vão ao governo, não podem buscar os melhores do outro partido, eles têm que fazer o que o Fernando Henrique mencionou uma vez, tem que ser a vanguarda do atraso. Eles têm que buscar todos os outros fisiológicos, né, e tentar fazer uma coligação para governar. Agora, acontece que alguns partidos gostaram, o PT passou a adotar esse método, né, e o PSDB, de uma certa maneira, utilizou também. E existe um partido no Brasil, um grande partido no Brasil, que é o PMDB, que ele não aspira ao poder central. Ele tem uma série de reivindicações de vontades regionais. Ele está pronto a negociar com o poder central, desde que as suas vantagens regionais sejam asseguradas. É uma coisa que aconteceu um pouco com Bismarck, quando ele havia o domínio da Alemanha. Quer dizer, que ele dizia o seguinte, nós temos o poder central e atendemos a vocês nas suas necessidades regionais. Então, o que acontece com os partidos que gravitam em torno do PSDB e do PT é isso. O PSDB e o PT aspiram ao poder central e atendem às necessidades de cada um regionais. Então, isso, para ser superado, é muito difícil. No caso do PT ainda foi uma
O PSDB fez isso de uma forma mais envergonhada e em alguns estados, como São Paulo e Minas, ele tenta até atenuar esse processo e melhorar. O PT não, o PT, eu comparo o PT a uma personagem do Djalma chamada Da Visita da Velha Senhora. Ele dizia, o mundo fez de mim uma puta, eu vou fazer do mundo um bordel.